Soberano Pai Celestial, no poder do nome do nosso Senhor Cristo Jesus, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Estudo bíblico. João 8 verso 1. Ok, aqui está um estudo bíblico de João 8 verso 1 na nova versão transformadora, seguindo as diretrizes fornecidas. João 8 verso 1. Jesus voltou ao Monte das Oliveiras. Introdução. João 8 verso 1 é um versículo curto, mas significativo, que serve como uma ponte entre os eventos do capítulo anterior e o famoso relato da mulher pega em adultério, embora alguns estudiosos bíblicos considerem essa passagem como uma adição posterior. Ela é canônica e parte integrante da narrativa de João. Enquanto o capítulo 7 termina com uma divisão entre as pessoas sobre Jesus e uma tentativa frustrada de prendê-lo, o capítulo 8 começa com um breve afastamento de Jesus para um lugar de oração e descanso, preparando o cenário para o confronto que está por vir. Esse padrão de conflito seguido de retirada para oração é comum no ministério de Jesus. Contexto histórico. O Monte das Oliveiras era um local significativo para Jesus e seus discípulos. Situado a leste de Jerusalém, oferecia uma vista panorâmica da cidade e do templo. Era um lugar de refúgio e oração, longe da agitação e hostilidade dos líderes religiosos em Jerusalém. Lucas 22 verso 39. O capítulo 7 revela a crescente oposição a Jesus, com debates acalorados sobre sua identidade e autoridade. Os líderes judeus questionavam sua legitimidade e buscavam prendê-lo. O ambiente estava carregado de tensão, e a multidão estava dividida. Neste contexto, o refúgio no Monte das Oliveiras não é apenas um descanso físico, mas também um momento de comunhão com o Pai em meio à perseguição. A escolha do Monte das Oliveiras, por Jesus, é importante, pois era o lugar onde os judeus esperavam que o Messias iniciasse o seu reino. Interpretação. A frase Jesus voltou ao Monte das Oliveiras na nova versão transformadora aponta para um padrão importante na vida de Jesus: a necessidade de se afastar das multidões e buscar a comunhão com o Pai. Teologicamente, isso demonstra a humanidade de Jesus, que, apesar de ser Deus encarnado, ainda sentia a necessidade de oração e descanso. Numa perspectiva trinitária, este versículo sublinha a relação perfeita entre o Filho e o Pai. Jesus, sendo Deus, poderia ter confiado em sua própria divindade para enfrentar a oposição, mas, em vez disso, buscou a força e a direção do Pai. Este padrão de dependência é um exemplo para os crentes contemporâneos. Devemos seguir o exemplo de Jesus ao buscar a oração e a comunhão com Deus em meio às dificuldades e tentações da vida. Isso nos lembra que não estamos sozinhos em nossas lutas e que podemos encontrar força e sabedoria em nossa relação com Deus. O versículo também nos lembra da importância do descanso e do tempo para nós mesmos, a fim de nos reconectarmos com Deus e nos prepararmos para os desafios que temos pela frente. Veja as referências em Lucas 22 verso 39. Como de costume, Jesus saiu e foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Este versículo confirma que ir ao Monte das Oliveiras era uma prática regular de Jesus, um lugar de oração e retiro. A comparação com Lucas reforça a importância da oração na vida de Jesus e a sua busca constante pela vontade do Pai. Marcos 1 verso 35. De manhã, bem cedo, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde orava. Este versículo destaca a disciplina de Jesus em buscar momentos de solidão para orar, mesmo antes do amanhecer. Isso nos ajuda a entender a importância que Jesus dava à comunicação com o Pai e a sua necessidade de se fortalecer espiritualmente para enfrentar os desafios do seu ministério. Espero que este estudo seja útil.